Boa noite, amadas e preciosas mulheres. É um prazer enorme estar aqui com você hoje para falar sobre esse tema tão transformador, metanoia, ou mudança de mente e coração. Neste discipulado, nós vamos explorar como a metanoia pode nos ajudar a crescer e a nos transformar, e como a inteligência emocional e o conhecimento dos 4 temperamentos, o sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático, podem ser ferramentas poderosas para essa jornada. Você já reparou ou parou para pensar como entender melhor a si mesma e aos outros pode impactar sua vida e seus relacionamentos? Vamos começar com uma pergunta. O que é metanoia? E você pode compartilhar conosco aí, nos comentários, e também aproveitar e enviar esse link para uma amiga aí bem rapidinho, bem urgente, para ela também aproveitar esse momento com você. Agora vamos mergulhar nesse tema incrível e descobrir como podemos nos transformar e crescer como mulheres. Vamos orar ao Pai? Pai, nós colocamos o Senhor neste momento, Senhor, a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, Pai Todo-Poderoso. Esteja nos direcionando em todas as coisas. Toque, Senhor, em cada mulher, em cada uma de nós, meu Senhor, nesta noite, e que tudo, meu Deus, seja feito para a Tua glória e para o Teu louvor. Amém? Vamos então dar início ao nosso discipulado. Como nós já dissemos, o tema aí, metanoia, o significado dele é transformação. O que nós podemos entender com transformação? A transformação é um processo de mudança profunda e significativa que pode ocorrer em diferentes aspectos da nossa vida, seja ela pessoal, espiritual, emocional ou físico. No contexto de Romanos 12:2, a transformação se refere à renovação da mente, que permite que as pessoas vejam o mundo e a si mesmas de uma maneira diferente, mais alinhada com a vontade de Deus. Amém? O que essa transformação pode envolver? Elas envolvem mudanças de perspectivas e valores, ou seja, perspectiva é aquilo que você alcança, que você espera, que você busca. Então, as perspectivas de valores são transformadas, são mudadas. Crescimento espiritual e emocional. A partir do momento que você tem uma visão maior, você já começa a ter um crescimento espiritual e emocional, porque você consegue lidar com as suas emoções. O desenvolvimento de novas habilidades e competência. Olha só, já vai progredindo nas suas habilidades. Começa a colocar elas de uma forma de que as pessoas comecem a respeitar aquilo que você tem e há uma habilidade na disposição, há uma habilidade na colocação dos seus conhecimentos, uma praticidade, Não vamos encontrar bloqueios. E a renovação de pensamentos e comportamento, ou seja, o seu comportamento muda, o seu pensamento muda, aí aquele pensamento intrusivo de derrota, de tristeza, de inferioridade, já não tem mais poder sobre a tua vida. Tá? A transformação também ela é um processo contínuo que requer esforço, dedicação e abertura para o crescimento e a mudança, ou seja, nada é feito se você não quiser. É um caminho para se tornar uma versão melhor de si mesma, viver uma vida mais plena e significativa, ou seja, você está disposta nessa noite a abrir seu coração? Então vamos iniciar sobre os temperamentos. Vamos fazer uma introdução agora sobre o que é o temperamento e sobre o que é a inteligência emocional. Depois nós vamos passar por cada temperamento e por cada situação da inteligência emocional. Os temperamentos, e inteligência emocional significa entender a si mesmo e aos outros. A compreensão dos temperamentos e da inteligência emocional é fundamental para desenvolver relacionamentos saudáveis e significativos. Ao entender melhor a si mesma e aos outros, podemos melhorar a comunicação e a cooperação. Viu por que precisamos ter esse conhecimento? A Bíblia nos chama a amar o nosso próximo, como a nós mesmos. Como eu vou amar o meu próximo sem eu ter um entendimento de mim mesma? Agora, o conceito de temperamento. Temperamento é a combinação de características emocionais
e comportamentais que definem a personalidade de uma pessoa. O temperamento ele é influenciado por fatores genéticos, ou seja, você já nasce com esse temperamento. E também ele é moldado pelo ambiente, ou seja, você já nasce lá, um exemplo, sanguínea, mas o ambiente que você vive vai moldar, ou seja, vai personalizar esse temperamento, tá? Então, você é influenciado por fatores genéticos e ambientais. E pode ser classificado em diferentes tipos. Cada tipo de temperamento tem suas características e suas tendências únicas. Ou seja, você é única, você nunca vai mudar esse temperamento. Só que, quando nós formos influenciados pelo Espírito Santo, esse temperamento ele vai ser moldado, ou seja, personalizado pelo Espírito Santo. Por isso que nós vemos muitos homens da Bíblia, muitas pessoas da Palavra do Senhor, muitos personagens, que no decorrer do seu tempo, eles continuaram sendo sanguíneos, mas eles colocaram isso de uma forma personalizada pelo Espírito Santo, onde eles causaram um impacto, né, e tiveram portas abertas, até mesmo portas fechadas, né, porque era a palavra de Deus, era uma mudança naquele ambiente, naquele tempo, né, não era fácil falar de Jesus. Então, um exemplo, uma pessoa de temperamento sanguíneo tende a ser mais otimista, sociável. Isso é apenas um exemplo inicial. Enquanto uma pessoa com temperamento melancólico tende a ser mais analítica e perfeccionista. Uma citação bíblica aí. Cada um deve dar conforme tiver decidido em seu coração. Não com tristeza, mas e também não com necessidade, né? Então, essa doação que nós temos aí, ela tem que ser com alegria e com amor. Vamos falar um pouquinho do temperamento sanguíneo. Você tá vendo aí que é uma imagenzinha aí, né, significando aí o temperamento sanguíneo. O temperamento sanguíneo, ele é caracterizado por uma personalidade alegre. Olha para você ver. Temperamento, personalidade. Temperamento sanguíneo, personalidade alegre, tá? Sociável e comunicativa. Pessoas com temperamento sanguíneo tendem a ser alegres e otimistas, sociáveis e comunicativas, flexíveis e adaptáveis, impulsivas e espontâneas, tendem a ser líderes naturais e motivadores. Pontos fortes: são bons comunicadores e relacionadores, são capazes de motivar e inspirar os outros. São flexíveis e adaptáveis às novas situações e são naturalmente carismáticos e atraentes. Ah, mas também tem pontos fracos, vamos lá. Podem ser impulsivos e impacientes, podem ter dificuldade de manter compromisso e responsabilidades. Podem ser superficiais e não se aprofundar em detalhes. Podem ser facilmente distraídos e perder o foco. Viu? Também tem as fraquezas. Isso é uma personalidade. Então, é nesse ponto fraco que o Espírito Santo entra e personaliza, né? Dicas para pessoas com temperamento sanguíneo. Olha lá. Desenvolva as habilidades de planejamento e organização para equilibrar sua impulsividade. Aprenda a ouvir e a considerar os outros para melhorar a sua relação. Cultive a autodisciplina e a responsabilidade para alcançar seus objetivos. Encontre atividades que permitam expressar sua criatividade e energia. Uma citação bíblica para os sanguíneos. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Vamos lá então a alguns exemplos bíblicos sobre o temperamento sanguíneo. Temos Pedro, né? Que é o nosso querido irmão impulsivo, classificado como um temperamento sanguíneo, que é extrovertido, caloroso e cheio de entusiasmo. No entanto, Pedro também era conhecido por agir sem pensar e falar sem refletir. Após ser cheio do Espírito Santo, Pedro se tornou um líder corajoso e sábio na igreja primitiva. Então, ele é um exemplo vivo, né, da sua transformação. O que aconteceu? Ele era sanguíneo, ele continua sendo sanguíneo, mas o temperamento, né, continuou sendo sanguíneo, mas o Espírito Santo personaliza. Um exemplo vivo, né, da transformação é Pedro, mas sem perder o toque da sua essência. Ou seja, continuou sendo sanguíneo, porque nós precisávamos de um sanguíneo naquela época, um Pedrão sanguíneo, né? Mas agora transformado pelo Espírito Santo, né? Ele continuou sendo sanguíneo, ele não mudou o temperamento, porque ele é genético, mas foi personalizado pelo Espírito Santo.
né? Ou seja, é aquela representatividade que ele tem em público. Amém? Então vamos também agora passar para o temperamento colérico. O temperamento colérico, ele é caracterizado por uma personalidade forte também, determinada e competitiva. Pessoas com temperamento colérico tendem a ser determinadas e ambiciosas, competitivas e desafiadoras. Ou seja, não tem medo, né, de desafios, de coisas novas. Decisivas e assertivas, líderes naturais, motivadores. Podem ser dominadores e controladores. Pontos fortes, são líderes naturais e motivadores. São determinados e produtivos, são capazes de tomar decisões rápidas e eficazes. São competitivos e desafiadores. Pontos fracos todos nós temos, né? Podem ser dominadores e controladores. Podem ter dificuldade em ouvir e considerar os outros. Podem ser impacientes e irritáveis. E podem ter dificuldade em lidar com críticas e feedback, tipo, né? Não gosta muito de ser criticado. Dicas para pessoas com temperamento colérico. Aprenda a ouvir e a considerar os outros para melhorar as suas relações. Desenvolva a empatia e a compreensão para lidar com os outros de forma mais eficaz. Cultive a autodisciplina, né? É complicado. E o controle emocional, olha, são os dons do Espírito Santo, né? Dons do Espírito Santo, controle emocional, né? Para gerenciar seu estresse e ansiedade, são os ansiosos. Encontra atividades que permitem expressar sua energia e competitividade de forma saudável. Como trabalhar com pessoas coléricas? Dá licença. Seja direto e claro em sua comunicação. Mostre respeito e admiração por sua determinação e liderança. Olha só, uma dica preciosa para quando você for falar com um colérico, né? Você seja direto, né? Não fique rodeando, que ele não tem muito tempo para ficar ali. Mostre respeito e admiração por sua determinação e liderança. Estabeleça limites claros e seja assertivo em suas necessidades. Aprenda a lidar com conflitos de forma construtivas e respeitosa. Então, o colérico, ele tem que ter esse manejo aí. Exemplos de coléricos. Temos aí, né, nosso irmão Paulo, né, o missionário, o apóstolo, apresentado como um exemplo de temperamento colérico, caracterizado por determinação e energia. Antes da sua conversão, Paulo perseguia cristãos com fervor, mas após o encontro com Jesus, sua determinação foi direcionada para pregar o evangelho em circunstâncias difíceis. Olha só, o homem continuou sendo colérico, seu temperamento, mas agora ele direcionou para uma causa maior, que era pregar o evangelho, né? E principalmente foi levado para lugares muito difíceis, que precisava de um Paulo colérico lá naquele lugar. Vamos partir agora para o temperamento melancólico. Ele é caracterizado por uma personalidade introspectiva, analítica e sensível. Pessoas com temperamento melancólico tendem a ser introspectivas e analíticas, gostam de refletir, né, sobre as suas próprias emoções e pensamentos. Olha só, temos uma imagem aí, né, que temos uma mulher aí refletindo. São pessoas sensíveis e empáticas. Elas são capazes de se colocar no lugar do outro e entender suas emoções. Olha só que benção, né? São perfeccionistas e detalhistas. Gostam de fazer as coisas de forma precisa e correta. São pensativas, criativas e gostam de explorar ideias e conceitos profundos. Olha, profundidade, né? Que bom. Pontos fortes. São pensadores profundos e analíticos. São capazes de criar obras de arte e literatura profundas e significativas. São leais, comprometidos com as relações. São capazes de se concentrar em detalhes importantes. Olha que, né, que profundidade. Temos pontos fracos no temperamento melancólico? Temos sim. Podem ser excessivamente críticos e perfeccionistas. Já trabalhou com alguém perfeccionista? Ai, né?
Podem ter dificuldades em tomar decisões e agir, exatamente pelo fato de ser perfeccionista. Enquanto não estiver perfeito, exatamente perfeitinho, então essa pessoa não avança. Podem ser propensos a tristezas e a depressão. Podem ter dificuldades em se abrir com os outros. Já viu aquela pessoa que não abre o coração de jeito nenhum? Então, não é um defeito, é um temperamento, né? Dicas para pessoas com temperamento melancólico. Que essas pessoas elas têm que se dedicar nessa área, aprender a equilibrar a sua análise com a ação. Desenvolva uma perspectiva mais positiva e otimista. Cultive a confiança e a autoestima. Encontre atividades que permitam expressar sua criatividade e a sua sensibilidade. Como trabalhar com pessoas melancólicas? Seja paciente e compreensivo com elas, com suas necessidades e as suas emoções. Mostre interesse em suas ideias e seus pensamentos. Seja claro e direto em sua comunicação. Aprenda a lidar com sua sensibilidade emocionalmente. Então, queridos, não é só uma questão de eu ser melancólica, né? Ou sanguínea. É uma questão de eu entender você também. Exemplos bíblicos. Moisés é citado como um exemplo de temperamento melancólico, que é profundo e analítico. Moisés aprendeu a confiar no Senhor e a usar as suas qualidades naturais de planejamento e profundidade emocional para liderar milhões de pessoas. Uma citação bíblica, né, para os melancólicos. Tudo o que fizerdes, fazei de todo o coração como para o Senhor, né? Ou seja, com perfeccionismo, né? É o próprio melancólico. Vamos falar então agora do fleumático, o temperamento fleumático. O temperamento fleumático ele é caracterizado por uma personalidade calma, equilibrada e diplomática. Pessoas com temperamento fleumático tendem a ser calmas e equilibradas, gostam de manter a calma e a serenidade em situações difíceis, diplomáticas e conciliadoras. Olha só aí, né? Os conciliadores são capazes de mediar conflitos e encontrar soluções pacíficas. Os conselheiros, né? Os conselheiros, pacientes e tolerantes. São capazes de lidar com situações difíceis e pessoas difíceis com paciência e compreensão. Flexíveis e adaptáveis. São capazes de se adaptar a mudanças e situações novas. Já viu aquela pessoa que fala assim pra você, como que você suporta ouvir essa pessoa, né? Tá aí, um fleumático. Um conciliador, um conselheiro, né? Pontos fortes, são conciliadores e mediadores naturais, são capazes de lidar com conflitos e de forma pacífica e eficaz. São pacientes e tolerantes, são flexíveis e adaptáveis. Pontos fracos, podem ter dificuldades de tomar decisões e agir. Podem ser excessivamente passivos e indecisos. Podem ter dificuldades em expressar suas próprias necessidades e emoções. Também não são muito abertos, né? Podem ser propensos a evitar conflitos e desafios. Tá aí, né? Umas dicas, né, para o temperamento fleumático. Desenvolva a confiança e a autoestima para expressar as suas próprias necessidades e emoções. Aprenda a tomar decisões e agir de forma mais assertiva. Cultive a comunicação eficaz e direta. Encontre atividades que permitam expressar sua calma e seu equilíbrio. Exemplo, Abraão, né? Abraão é mencionado como exemplo de temperamento fleumático, que é calmo, paciente e confiável. Abraão demonstrou confiança inabalável em Deus, mesmo quando as promessas pareciam impossíveis de se cumprir. Tá aí, né, nossa imagenzinha, né, do fleumático, mostrando aí as suas personalidades, né? Calmo, apaziguador, peça coringa da equipe, observador, diplomático, adaptável, emocional, estável, imperturbável, ou seja, nada tira do foco, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre inteligência emocional. Qual a definição de inteligência emocional? A inteligência emocional é a capacidade de reconhecer e gerenciar as próprias emoções e as dos outros. Nós falamos dos temperamentos, né? O temperamento é algo que você nasce com ele, né? Com aquele temperamento.
E também, como ele é influenciado pelo ambiente, nós vimos aí, né, que uma pessoa calma, uma pessoa alegre, temos várias expressões dos temperamentos. A inteligência emocional é essa capacidade de você reconhecer e gerenciar as suas emoções. É aí que entra o molde do Espírito Santo, né? Então, você entender que você é sanguíneo e, ao mesmo tempo, não para ouvir ninguém, né? Mas a gente precisa parar para ouvir as pessoas. Então, é aí que entra a inteligência emocional, tá? Ou seja, a inteligência emocional é a capacidade de nós reconhecermos e gerenciar as nossas próprias emoções. Tipo assim, eu não tô ouvindo ninguém, eu não paro para nada. Então, eu vou parar, né? A irmã aqui, ela fala muito devagar, ela demora a ter uma ação. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou ter paciência para entender que aquela pessoa tem aquele temperamento. E vice-versa, né? A pessoa também que tem aquele temperamento, mas não teve essa oportunidade que nós estamos tendo aqui, precisa ser ensinada sobre isso. A inteligência emocional, ela é fundamental para desenvolver relacionamentos saudáveis e significativos. Ao entender melhor as emoções, podemos melhorar a comunicação e a cooperação. Olha que benção, né? Vamos nos comunicar diretamente, cooperar de acordo com o nosso temperamento, né? Exemplo, uma pessoa com inteligência emocional é capaz de reconhecer quando alguém está triste e oferecer apoio e conforto. Foi isso que eu disse no início, né? Você vê que aquela pessoa ela não está bem e quando você tem essa inteligência, essa sabedoria que eu creio que vem dos céus, né? Quando você se deixa moldar pelo Espírito Santo, você tem esse poder, essa autoridade de oferecer apoio e conforto e reconhecendo a necessidade do outro. Uma citação bíblica, né? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, assim como eu gostaria de ser tratado, ser amado, ser entendido, assim como eu gostaria de ser entendido, né? Ou tratado, eu posso fazer isso por você também. Se eu quero ser bem tratada, eu quero tratar você bem. Eu quero ser entendida, então eu tenho que entender você também, né? Primeiro eu tenho que entender a mim mesma. Eu tenho que entender o que eu sinto, o que eu quero, para eu poder fazer a mesma coisa por você. Então isso é o que a Bíblia nos chama a ser, amar o teu próximo como a ti mesmo. Amém? Vamos lá, continuando. A inteligência emocional, vamos um pouco mais profundo aqui, né? Conhecer as próprias emoções e limitações, ou seja, até aprender a dizer não, né? Até aprender a dizer não. Um exemplo, uma pessoa com autoconhecimento é capaz de reconhecer quando ela está estressada e tomar medidas para se acalmar. Lembra daquele um jargão, né? Que a gente fala, hoje nem eu quero a minha companhia? Pois é bem aí, né? Nem você tá se suportando hoje. Então, a gente tem que saber nos reconhecer. Puxa, hoje eu tô estressada. Hoje eu não estou bem. Então, isso é inteligência emocional. E não tente passar por cima desta situação, porque se você passar por cima de uma situação igual essa, você vai se ferir, se machucar ainda mais. Hoje eu não estou bem, hoje eu preciso de paz, hoje eu preciso de sossego. Esses dias eu até falei pro meu marido, eu até contei pra pastora esses tempo atrás, falei, pastora, eu estava muito ansiosa, estava muito agoniada, e aí eu ia para um canto, não dava certo, ia para o outro, não dava certo, aí eu falei, meu Deus, e eu fui para o quarto orar 2, 3 vezes, aí eu fui para o quarto, na terceira vez meu marido apareceu, e aí ele falou, o que aconteceu? Eu falei assim, eu preciso de oração, ore por mim. Então, nós reconhecermos que precisamos que alguém interceda pela gente, que alguém ore por nós. Então, nós precisamos desse momento para nos livrar daquele estresse, daquela situação que está nos agoniando. Oramos, falamos com Deus. Se for possível, peça para alguém orar por você ou com você neste momento, né? Então, é muito importante. A Bíblia diz assim, 1 Coríntios 13:12. Conhece-te a ti mesmo, mas não passe por cima das suas emoções, não passe por cima dos seus sentimentos. Se você não estiver bem, não tente mostrar para os outros que você não está bem. Entra no teu quarto, fala com teu pai e
Peça para alguém orar por você. Liga para uma irmã, liga para a pastora, liga para mim, liga para alguém falar comigo. Peça para o seu esposo, para alguém que está na sua casa que possa fazer isso e orar por você. Por quê? Porque se você tentar passar por cima dessas emoções, vai chegar um momento que você vai exalar aquilo que está dentro de você e vai passar por cima de outras pessoas. Então você vai se ferir, se machucar, porque depois você tem que se arrepender e vai ferir outras pessoas e você vai ter que pedir perdão, né? Então, inteligência emocional é isto, conhecer a si mesmo, as suas emoções, as suas limitações. Eu não posso prosseguir nesse estado, eu tenho que me curar. Eu tenho que estar bem. Ah, não tá bem? Já ficou aquele dia lá no teu quarto o dia inteiro? Preciso ficar sozinha, eu quero ficar aqui, não me incomoda. Então, é isso. Ah, pastora, mas por que não pode? Tem que gerenciar. Aí vamos falar também um pouquinho do autocontrole, né? Esse é o autoconhecimento que nós vimos e agora vamos falar do autocontrole. O autocontrole, uma definição, gerenciar as próprias emoções e impulsos. Foi isso que nós acabamos de falar, né? Um exemplo, uma pessoa com autocontrole é capaz de controlar a raiva e não reagir de forma impulsiva. Ou seja, se você tem seu autocontrole ou domínio próprio, né? Se você tá com raiva, você não vai descontar essa raiva em alguém dentro do seu lar. Ou nas pessoas que estão do seu lado, né? Então você tem que dominar isso. Isso é domínio do Espírito Santo. Uma citação bíblica que está lá em Provérbios: é melhor ser paciente do que poderoso. É melhor ter autocontrole do que conquistar uma cidade. Então, temos que aprender a nos controlar, sim, tá? Vamos falar também, né, sobre inteligência emocional, continuando a empatia. Você saber, né, conhecer, entender e se colocar no lugar dos outros. A empatia é exatamente isso. Ela é inteligência emocional. Porque quando você se coloca no lugar do outro, você não fere o outro, né? Você vê a deficiência do outro. Você pode sentir o que o outro está sentindo. Exemplo, uma pessoa com empatia é capaz de entender quando alguém está triste, né? E aí ele oferece apoio e conforto. Isso é empatia, isso é inteligência emocional. Por quê? Porque às vezes a pessoa está ali triste, passando por uma dificuldade, né? Aí como a gente é colérica, sanguínea, vai pra cima, então você chega lá e, por que você tá triste, né? Por que você tá nessa situação? Levanta essa cabeça, dá a volta por cima. Não, nós vamos entender, né? Vamos nos colocar no lugar daquela pessoa. Não, logicamente que nos colocar no lugar daquela pessoa para tirá-la de lá, não para mantê-la naquele lugar de tristeza, né? Uma citação bíblica que ainda se mantém assim, que é fundamental, é amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, a empatia é se colocar no lugar do outro. Não para permanecer lá, mas para ajudá-lo a sair daquele lugar. Mas aí você vai entender o sentimento dela. Comunicação eficaz também é inteligência emocional. Como falar, né? A definição de comunicar de forma clara e respeitosa. Isso que acabamos de falar, né? Irmã, você tá triste? Tá tudo bem com você? Não? Oi, irmã, vamos lá, vamos cá, né? Pai. Oi, irmã, sai dessa tristeza, né? Então, nós precisamos ter essa sabedoria no falar. É uma forma respeitosa, clara de falar, né? Você pode ser sanguíneo, seu negócio, ou alegre, né? Sempre alegre, tá sempre alegre, aquela personalidade alegre, mas você não tem essa capacidade, que é uma característica do sanguíneo, né? Então, ter essa capacidade de entender, de comunicar. Então, por isso que nós precisamos colocar o temperamento alinhado com a inteligência emocional. Por quê? Porque nós precisamos tratar com outras pessoas. E é nesse relacionamento do nosso dia a dia que nós encontramos muitos bloqueios, nós encontramos muitas dificuldades, que nós encontramos muitos muros. Por quê? Porque de repente o meu jeito de ser ofende o jeito de ser do outro e vice-versa. E aí vai criando-se muros, barreiras, né? Por falta de quê? De inteligência emocional ou sabedoria. Porque inteligência emocional não é só entender as minhas emoções, como eu te disse, não passo por cima de você, mas também entender a emoção do outro, tá? Então, definição é comunicar de forma clara e respeitosa. Um exemplo, uma pessoa com comunicação eficaz é capaz de expressar suas necessidades e sentimentos de forma clara e respeitosa. Ou seja,
eu não tô bem. Aí você pergunta pra mim assim, o seu já é o outro extremo, né? Você pergunta, oi, Kátia, tá tudo bem? Não, não tá tudo bem, né? Então, eu também tenho que ter essa inteligência emocional. De quando eu me comunicar, de quando eu expressar os meus sentimentos, eu também tenho que ter essa forma clara e respeitosa de expressar. Uma citação bíblica, seja a palavra de Cristo morada em vós, né? Então, vamos dar continuidade. Como melhorar a inteligência emocional? Praticar autocontrole, né? Ou a autoconsciência. O que é autoconsciência? Eu me conscientizar daquilo que eu estou fazendo ou aquilo que eu estou falando, né? Saber se aquilo que eu estou fazendo ou estou falando está ofendendo alguém ou ofendendo a mim mesma. De repente eu estou ofendendo a mim mesma naquele comportamento. Porque, na verdade, quando eu me expresso, quando eu faço alguma coisa, não é sobre você, é sobre mim. É sobre o que eu falo, é sobre o que eu faço, né? Então aquilo está expressando sobre mim, né? Tá mostrando para você quem eu sou. Então praticar a autoconsciência, se conscientizar de quem você realmente é, o que você realmente expressa. Exemplo, medite, reflita sobre as suas próprias emoções e seus pensamentos, entendeu? Então você tem que refletir, você tem que parar, pensar. Como você está reagindo diante das situações? Como que as suas emoções diante das situações? O que você pensa, né? O que você pensa hoje nós chamamos muito de pensamentos intrusivos, ou seja, aqueles pensamentos que invadem a nossa mente e imediatamente nós já colocamos ele para fora. Então a gente tem que ter essa autoconsciência, essa meditação antes de expor nossos pensamentos. E ver se aqueles pensamentos são construtivos, tanto para nós quanto para os outros. Uma citação bíblica, conhecer-te a ti mesmo, né? 1 Coríntios 13:12. Conhece-te a ti mesmo, sabe a quem você é, né? Aí o que mais? Desenvolva a habilidade de comunicação eficaz, ou seja, aprenda a falar, né? Tenha o autocontrole. Por exemplo, se você uma resposta, tiver alguém perguntou, ô fulano, tudo bem? Tá, tudo bem, né? Ou não tá, tudo bem? Então, desenvolva uma comunicação eficaz, comece a mudar essa voz, a palavra mansa, que ela venha, né? Faça um esforço, né? Mental e emocional para poder mudar essa forma de falar. Exemplo, praticar a escuta ativa e expressar as necessidades e sentimentos de forma clara e respeitosa. Quando você escuta alguém e você deixa que aquela pessoa esteja falando e você esteja ouvindo, então isso é uma escuta ativa. A partir disso, você vai começar a entender melhor as pessoas e ver a necessidade e a dificuldade. Então, antes de falar, escute, reflita. Antes de dar uma resposta, pense, reflita, consulte a Bíblia, até mesmo, porque ninguém precisa responder nada na hora. Você pode dizer, eu vou orar sobre o assunto, vou pensar sobre este assunto. Você não tem uma resposta agora? Não tenho, eu preciso refletir sobre isso, né? Então é isso que é a escuta ativa. É uma forma de expressar sentimentos de forma clara e respeitosa, sem ofender, né? E também não é ninguém obrigado a responder nada, mas você tem que dar uma resposta. Olha, eu vou repensar, eu vou refletir, eu vou orar, né? Você já está aprendendo a se comunicar. Aprender a gerenciar o estresse e as emoções negativas, né? Aquilo que eu disse já, né? Então, se você está com uma sensação negativa, estresse, uma emoção negativa, está estressada, está deprimida, então temos que aprender a gerenciar essas emoções. Exemplo, né, de técnicas para gerenciar as emoções. Praticar técnicas de relaxamento e gerenciamento de estresse. Eu vou te ensinar uma coisa bem legal agora, só um pouquinho. Olha só, essa técnica ela é fundamental em qualquer área, em qualquer situação, tá? Nós vamos fazer uma respiração diafragmática. Ou seja, uma das coisas que eu sempre ensino para minhas pacientes é isso. Respira. Já ouviu aquela palavra, né, que todo mundo fala? Respira, respira. Então tá, é você respirar, né? Quando a gente fala com criança, a gente diz assim, ó, cheira a florzinha, né?
e sopra a velinha. Bem devagar. Por quê? Você vai oxigenar todo o seu organismo. Você vai oxigenar o teu sangue. Você vai colocar ar de uma forma correta dentro do teu corpo, né, dos teus pulmões, e vai expirar. Então você vai troca de oxigenação, né? Entra oxigênio e sai gás carbônico, é isso? Então vamos lá. De novo, cheira a florzinha, sopra a velinha, tá? Então aqui, ó, essa região aqui, ela contrai, tá? Faça isso deitada, faça isso sentada, faça isso lá no carro, faça isso na cozinha, faça isso na sala, faça isso quando estiver conversando. E você daqui uns dias você vai aprender a fazer essa respiração e você vai estar fazendo ela em todo momento, tá? Então, pratique essa técnica de relaxamento e gerenciamento de estresse. Citação bíblica: não vos conformeis com este mundo, ou seja, não se conforme com esse comportamento explosivo, né, briguento, raivoso, iroso, né, irado. Então não se conforme com isso, mude essa estratégia. Eu vou deixar para vocês depois lá um link, um livro que me ajudou muito, Uma Personalidade Controlada pelo Espírito Santo. Eu vou colocar lá no grupo das mulheres lá, para que você leia esse livro. Esse livro te ajuda muito nisto no seu dia a dia, tá bom? Queridas, Deus abençoe a todas. Qualquer pergunta, qualquer dificuldade, ou se você quiser alguma explicação mais sobre cada temperamento ou cada situação, pode me chamar, pode me procurar, tá? E agora nós vamos ter um tempo aí de relacionamento, de comunicação. Você vai poder falar um pouquinho aí sobre o seu temperamento, você que fez o teste, tá? Nós vamos ter um tempo aí juntas agora aí, então permaneça conosco para finalizarmos esse estudo, tá bom, queridas? Deus abençoe e que pratique, seja forte, seja corajosa, não desista dos teus sonhos, amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.